Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde, buenas tardes para todos. Que o Senhor possa nos abençoar e nos envolver na sua doce paz. Que os bons espíritos a todos nos possam inspirar. Corria a primavera do ano de 1867, na França, quando Kardec, retornando de um compromisso, de uma visita a Bordeaux, faria uma preleção numa cidade do interior da França. Ali vamos encontrar um jovem de apenas 21 anos, entusiasmado com a incumbência que lhe havia sido dada. A preleção de Kardec não poderia ser realizada no local previamente estabelecido. A autorização das autoridades não havia chegado. Seria preciso, portanto, alterar o local da fala de Kardec. E este jovem de 21 anos foi incumbido de ficar ali onde seria antes a atividade, para indicar às pessoas que dela participariam onde seria o novo local. Ficou acordado que aquela reunião se daria nos jardins de um dos anfitriões de Kardec, de um dos representantes do movimento espírita daquela cidade. À noite, sob a luz das estrelas e do luar, Kardec haveria de tratar das questões magnas da vida, à luz do Espiritismo. E esse jovem, então, realizava, com o entusiasmo que lhe era característico, aquela incumbência, direcionando todas as pessoas para aquele jardim, onde então se daria aquela cena para sempre gravada em sua memória. A grandeza espiritual do mestre de Lyon, à luz das estrelas, com algumas poucas luminárias ali acesas, a tratar das questões mais transcendentes. Influência espiritual, obsessão, reencarnação. Aquela cena em meio à natureza, naturalmente, haveria de evocar muitas lembranças aos que ali estavam presentes, em especial naquela região, que trazia em sua história também a história dos druidas, dos celtas, aquele grupo do qual Kardec mesmo, em outros tempos, havia feito parte. Aqueles que buscavam o Criador da vida no templo da natureza. E assim se deu aquela preleção, no templo da natureza, a grandeza do mestre de Lyon, a tratar da nova revelação. Esse jovem registrou aquela cena nos seus registros, na sua memória espiritual. E no outro dia retorna àquele local para encontrar mais uma vez o mestre, pois ele havia dormido ali, naquela casa, junto ao anfitrião, que havia cedido o seu jardim para que se desse a preleção. E no dia seguinte ele haveria de ver, então, uma cena talvez até mais tocante para a sua memória, para os seus registros espirituais. Ao chegar naquele jardim, ele veria Kardec e Amélie, numa cena singela, tocante. Kardec a colher cerejas, num banquinho improvisado como escada, entregando então à sua amada Amélie, para que ela as guardasse. Aquela cena também se registra de maneira inolvidável na memória daquele jovem de apenas 21 anos. Porque esta cidade do interior da França é a cidade de Tours. E este jovem tinha por nome Leon Denis. No seu primeiro encontro com Allan Kardec, a presenciar aquela cena tocante, mas ao mesmo tempo simbólica.
Kardec, em 1867, já a colher os frutos de uma semeadura árdua por cerca de 10 anos, tendo a alegria de poder ver como a árvore do Espiritismo se expandia, alargando as suas frondes, irradiando o seu perfume e ofertando à humanidade mais e mais frutos. Ele mesmo descreveria depois esse encontro, essa passagem por Tours, num artigo da Revista Espírita, em julho de 1867, intitulado Breve Excursão Espírita, em que ele narra o convite que lhe foi feito, inicialmente pelos espíritas de Bordeaux, para que ele estivesse lá no dia de Pentecostes, numa refeição, num banquete que tradicionalmente eles realizavam. Então ele faz esse esforço de ir até lá e no retorno aproveita para passar em Tours e Orléans, para conhecer o movimento espírita dessas cidades. E então ele diria, o que mais nos alegra não é tanto o número dos adeptos que ali pudemos encontrar. Os grupos, claro, cresciam, especialmente em Bordeaux, um movimento já mais consolidado. Em Orléans era ainda mais incipiente, em Tours já contava com mais corações. Mas, diz ele, não nos interessa tanto o número dos adeptos. Interessa-nos, sobretudo, ver a categoria dos espíritas que ali pudemos encontrar. Ele haveria de definir o conceito de espíritas de coração, a representarem aqueles que são a honra da doutrina espírita, porque a fazem respeitada e estimada em suas próprias vidas. Essa alegria que preenchia aquele coração, depois de cerca de 10 anos de tantas lutas, tantos esforços, tantas renúncias e sacrifícios, a bendita colheita dos que semeiam com Deus, dos que semeiam com Cristo. Mas ele já se aproximava, embora não o soubesse, talvez até intuísse, mas já se aproximava do fim de sua existência. Cerca de 2 anos à frente, estaria retornando ao mundo espiritual, tendo semeado tanto. Ao passo que aquele jovem de apenas 21 anos apenas começava uma longa jornada, que também muitas sementes haveria de espargir e muitos frutos haveria de ofertar. Gerações, portanto, que se encontravam nesses ciclos da vida, uns partindo, outros apenas chegando. Alguns já colhendo os frutos de sua sementeira, outros apenas a começar. Porque aquele jovem entusiasmado de apenas 21 anos, décadas à frente, haveria de escrever, em nossa visão, uma de suas mais belas obras. Curta, porém profunda, O Grande Enigma, em que ele nos convida a adentrar o templo da natureza, em busca do grande enigma, em busca da compreensão da lei divina em cada nuance, em cada detalhe. Trata ele das grandes questões da filosofia, Deus, a sua natureza, a evolução, em páginas de absoluta beleza. Leon Denis consegue transmitir em suas palavras um lirismo, uma poesia, mesmo na prosa corrida, que nos encanta, que nos fascina. E vamos ver então na terceira parte dessa obra, no capítulo de número 15, uma reflexão sobre o que ele chama de a lei circular. Em que ele assim nos diz: a lei circular preside a todos os movimentos do mundo, rege as evoluções da natureza e as da história da humanidade. Cada ser gravita em um círculo, cada vida descreve um circuito, e toda a história humana se divide em ciclos.
como a nos dizer que todos somos o centro irradiador de uma semeadura que necessariamente há de retornar até nós. Porque toda a natureza é presidida por essa lei circular, que vemos nos aspectos mais elementares, ao estudarmos o funcionamento, o mecanismo da vida. Nos citará ele, por exemplo, as próprias estações, que representam essa lei circular. Ora uma estação, seguida pela outra, para mais à frente voltarmos àquela mesma estação. Como a nos recordar daquela primavera em que Kardec recolhia já os frutos de sua sementeira, mas Leon Denis apenas iniciava, começava a florescer, enquanto o grande divulgador do Espiritismo, apóstolo de nossa doutrina, que seria ciclos, que seriam naturalmente retomados, que são retomados na dinâmica da vida. Os ciclos, por exemplo, biogeoquímicos, o ciclo da água, o ciclo do carbono, sempre nessa lei circular, num movimento de fluxo e refluxo, em que aquilo que ofertamos à vida, a vida há de nos trazer de volta. A relembrar a própria fala do Mestre: com a medida com que medirdes, sereis medidos. Em outras palavras, o que derdes à vida, a vida vos devolverá. Pois bem, ele prossegue na sua descrição dessa lei circular. Diz-nos ele: todo ser já existiu. Renasce e sobe, evolve assim em uma espiral, cujas órbitas vão se tornando cada vez maiores. E é por isso que a história humana vai adquirindo sempre um caráter universal. Então atentemos para a beleza do panorama evolutivo que Leon Denis nos traça, e que é, em verdade, aquele que o Espiritismo nos entrega. O panorama com que ele nos faz ver a vida e a criação. Há uma lei circular presidindo todos os movimentos da natureza material à vida de cada um de nós. E, especialmente, quando tratamos do ser, diz ele, cada ser gravita em um círculo, a faixa que já conseguiu alcançar da evolução. Cada vida descreve um circuito, porque representa o resultado do que foi semeado até então, abrindo, naturalmente, a continuidade desse circuito a partir do que é semeado agora. E por isso toda a história da humanidade, acrescenta ele, se divide em ciclos. Como já nos dizia a sabedoria antiga do Eclesiastes, a hora de semear, a hora de colher. Debaixo do céu há tempo para cada coisa, e tempos que se alternam, ciclos que se repetem. O tempo de sorrir, o tempo de chorar, o tempo de guardar, o tempo de espalhar. Assim, a dinâmica da vida nessa lei circular. E todo ser já existiu. Sobe, renasce e sobe, evolve, numa espiral de órbitas cada vez maiores, porque é da lei, é da natureza, que quanto mais o espírito se eleva, mais ele se integra no todo da criação. E maior será também o seu raio de influenciação, no tempo e no espaço. Quanto mais se ergue o espírito nas espirais da evolução, mais abrangente será o produto da sua sementeira. Mais corações ele há de envolver naquilo que produziu, naquilo que legou à humanidade. Mais séculos haverão de ver os resultados desse esforço, desse empenho. Por isso, essa descrição da espiral
que vai se alargando, porque o espírito volta a determinadas experiências, mas já não na mesma altura, está mais maduro. Aprendeu mais, alargou horizontes mentais, verticalizou-se pelo sentimento, vive experiência similar, mas já de um outro plano, em uma outra faixa, na sempre eterna jornada de ascensão. É esse o cenário que o Espiritismo nos propõe ou nos apresenta, permitindo-nos ver agora a vida nesse seu movimento, nesse seu dinamismo, e a compreender, então, o nosso papel nesse contexto. Como polos irradiadores, o centro de um determinado círculo de ação e reação, que há de retornar sempre sobre nós mesmos, trazendo-nos os frutos de nossa sementeira. E é nesse ir e vir, nesse eterno devir, que nos cabe, então, analisar o produto de nossas ações, a natureza de nossa sementeira. Porque uma das grandes contribuições do Espiritismo para nós todos é podermos ver que esses círculos, ou essa lei circular, se estende para muito além do período tão breve de uma mera existência. Se estende essa lei circular para muito além daquilo que os nossos parcos sentidos nos permitem abarcar. Vamos aprendendo com a doutrina espírita, na compreensão das leis divinas, que existem sim sementes de produção mais breve. Hoje semeamos, amanhã já estamos a colher. Como existem sementes cujo resultado, cuja colheita, só daqui a séculos talvez haveremos de experimentar. Sementes de diversas naturezas, como as há entre as próprias plantas e árvores, também nas ações dos espíritos que somos nós. O Espiritismo, portanto, nos permite ver o ser, o espírito, nesse processo em que está agora a receber o retorno de sementeiras pretéritas, como a preparar a colheita de amanhã. E nos diz, somos nós todos responsáveis por isso. É preciso saber colher com humildade e resignação, e é preciso saber plantar com mais consciência e discernimento. De modo que vamos entendendo que todos, em verdade, semeamos sementes do destino. Porque o destino é justamente o produto desse retorno. Recordo-me aqui da fala do Espírito Santo Agostinho, na questão de número 919, 919A, é o Livro dos Espíritos, quando ele trata do processo, de autoconhecimento e tudo mais, mas em determinado momento ele chega a dizer na sua resposta: sei que muitos dirão, o presente é positivo e o futuro incerto. Mas é justamente essa ideia que estamos incumbidos de eliminar do vosso íntimo. O futuro não é incerto. O futuro é absolutamente certo para quem sabe o que semeia. Por que semeia? Para que semeia? Junto de quem semeia? E é isso que o Espiritismo nos permite, então, compreender. Estamos nesse fluxo. Estamos justamente dentro desses círculos que partem de nós e a nosso retorno. Mas é preciso saber lidar com o que já foi semeado e meditar melhor sobre a natureza da semeadura de agora. Porque semear e colher é da lei. Mas é preciso meditar mais acuradamente sobre a natureza da sementeira para que, de fato, a colheita resulte em evolução. Semear para colher, isso todos nós, a todo tempo, estamos vivenciando, quer queiramos ou não, semeamos. Mesmo a inércia, mesmo a negligência ou a preguiça é um tipo de sementeira, com a sua colheita respectiva.
Disso nenhum de nós escapa. Agora, semear para colher evolução é o que se nos pede. Porque por muitos séculos, ou em muitas encarnações, não necessariamente temos colhido, como resultado de nossa sementeira, o avanço, o progresso, que deveria ser para nós uma meta. Recordo-me aqui de Emmanuel, falando-nos a esse respeito, dessa lei circular da vida. Ele tem uma mensagem muito interessante no livro Vinha de Luz, capítulo de número 113, em que ele assim descreve a existência humana. Ele diz assim: cada ser humano, numa existência, conta com uma série de estações e uma relação de dias estruturada em precioso cálculo de probabilidades. Cada um de nós, portanto, conta dentro de uma existência com uma série de estações e uma relação de dias estruturada em precioso cálculo de probabilidades, a envolver o livre-arbítrio humano, naturalmente. E ele então nos diz, dentro dessa conceituação, portanto, da vida que é fluxo e refluxo, da vida que são esses ciclos, as estações que se alternam, seria razoável, recomendável, diz ele, que cada um de nós aproveitasse a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para encetar a viagem do inferior para o superior, em busca da vida que de fato se expande e abunda. A maioria de nós, contudo, diz ele, aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento para encetar a jornada. Olha como ganha uma nova conotação, uma orientação do próprio mestre, que, aliás, é a que Emmanuel comenta nesta mensagem citada. Jesus, no conhecido sermão profético, em que ele descortina para nós o porvir da humanidade, ele nos diz: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Muitos de nós poderíamos pensar, o que o mestre quer dizer com isso? Imaginando talvez que ele fale de invernos materiais, o inverno que caracteriza aí a natureza com as suas dificuldades, especialmente no hemisfério norte. Mas Jesus ali fala de ciclos existenciais. O inverno, bem como o sábado era o fechamento da semana, representam o fechamento de um determinado ciclo. E quantas não são as vezes, numa existência ou num período da existência em que esperamos chegar o inverno ou o sábado para que enfim nos mobilizemos, menosprezando a primavera, o verão, o outono, como Emmanuel nos ensinou. Da mesma forma, ganha um novo sentido a orientação de Paulo ao seu pupilo Timóteo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, quando ele nos diz, ou diz a Timóteo, e por tabela a todos nós, procura vir antes do inverno. É óbvio que essa orientação tem um sentido prático. Navegar no Mediterrâneo naquela época, no inverno, era arriscado. O próprio Paulo vivenciou isso em loco. Mas ele traz também, nessa fala, uma conotação simbólica, profunda. Meu amigo, minha amiga, procura vir antes do inverno. Não deixe que os ciclos passem por você sem que tenhas semeado, aproveitado a dádiva do tempo, o patrimônio tão precioso que nos é dado por Deus. Prepara-te, porque é da natureza que o inverno venha e virá para todos nós, a cada um de nós aos seus moldes, atendendo às nossas necessidades. Porque o inverno prepara a primavera. Mas a passagem pelo inverno será sempre mais suave, quando tivermos aproveitado antes o verão e o outono. Numa preparação íntima
que nos dê recursos, que nos dê bases mais seguras e mais sólidas para facear os invernos da vida. Porque, lembrando mais uma vez, a belíssima definição de Emmanuel, cada ser humano em uma existência conta com uma série de estações e uma relação de dias preciosamente estruturada. A questão é, não sabemos quantos invernos ainda teremos, tampouco quantas primaveras. Por isso, busquemos vir antes do inverno. Busquemos aproveitar o agora, o semear de agora, para que, na dinâmica circular da vida, amanhã, o fruto seja certo. Porque quem semeia com Cristo, quem semeia de acordo com as leis de Deus, não teme o porvir, tampouco a passagem das estações. Quantos nos ensinaram isso? É preciso, portanto, meditar na natureza da experiência material, passando por ela com consciência, não deixando que ela passe por nós apenas. Não simplesmente matando o tempo, mas sabendo usar o tempo em toda a sua riqueza potencial, nele plantando, para colher na eternidade. Por isso também o próprio apóstolo Paulo, e aliás, esse é o primeiro versículo que o Espírito Emmanuel resolve comentar, na série que faz de abordagens em torno do Novo Testamento, em torno da mensagem de Jesus, um versículo de Paulo que assim nos diz: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Só compreendeu o valor incomensurável do tempo aquele que o sabe consagrar às coisas divinas, semeando verdadeiramente para evoluir. Porque semear e colher, dizíamos, é da lei, mas não necessariamente a evolução. Paulo descreve-nos isso mais uma vez, agora na sua epístola aos Gálatas, capítulo de número 6, versículos 7 e 8, quando ele diz assim: aquilo que o homem semear, isso também colherá. Mas ele acrescenta: aquele que semear na carne, da carne colherá corrupção. Aquele que semear no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. É de nos impressionar o quanto esse homem pôde alcançar aquilo que mais tarde o Espiritismo nos explicaria de maneira tão clara. O quanto ele soube sintetizar em pequenas frases que se tornaram imortais, porque também oriundas do próprio Cristo, sendo ele um médium de Jesus. Frases que sintetizam tanta sabedoria em tão poucas palavras. Aquele que semear na carne, da carne colherá corrupção. E não algo que perdura, algo que perece. É isso que ele quer dizer. Quem tudo dá ao mundo e à matéria, o que há de colher? Senão decepção, senão desilusão, senão a angústia de ver tudo aquilo que lhe era mais caro ficar para trás, não ser mais acessível. Como muitos de nós sabemos, pela própria obra de Kardec, a obra subsidiária, ou nossas próprias experiências no Centro Espírita, quantos e quantos espíritos lá a lamentarem o que não tem mais, porque semearam na carne, e da carne colheram corrupção. Os seus castelos de areia a ruir, as brumas da ilusão que ante o sol da verdade desvanecem. Tudo deram à carne, e a carne jamais nos poderá corresponder, porque somos espíritos. Mas quem semeia no espírito, mesmo estando na carne, este semeia, ou este colherá vida eterna, diz-nos Paulo. E é isso que Emmanuel explicará para nós, desenvolvendo essa ideia da sementeira e a importância de pensarmos, de analisarmos melhor o teor daquilo que temos semeado. Diz-nos Emmanuel: o bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo de ascensão para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, acrescenta Emmanuel, permanecem na Terra de corpo em corpo com as mesmas recapitulações por milênios.
porque adentraram aquilo que ele denomina ser um círculo vicioso. Há semeadura, há colheita, mas não há ascensão. O círculo vicioso em que não se tem uma espiral que se expande e se eleva, mas apenas repetição. Recapitulação secular, milenar. Em outra mensagem, ele acrescentaria: são os espíritos que estão presos no círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual. Porque semeiam e colhem os amargos frutos da sementeira impensada, insensata. Mas, ao invés de lançarem novas sementes, recapitulam, repetem a mesma sementeira, e assim permanecem, às vezes, por milênios. De novo, a lei circular em operação. Semeadura, colheita. Mas não se chega à meta, evolução. Para sair disso, para romper esse ciclo, é que os Espíritos vieram ter conosco, relembrando-nos a mensagem do Cristo. Só o bem, só a verdade dá-nos liberdade para realmente avançar. Uma sementeira cada vez mais lúcida, uma sementeira cada vez mais consciente, que não só nos traz de volta, por essa lei circular, os resultados daquilo que foi feito, mas que nos permite crescer, expandir. Essa a intenção dos Espíritos, aquilo que Santo Agostinho buscou nos dizer lá na resposta. Muitos dirão, o presente é positivo, o futuro é incerto. Essa justamente é a ideia que fomos incumbidos de remover do vosso íntimo. Porque temos conosco as sementes do nosso próprio destino. Quis o Senhor da vida que assim fosse. Cada um de nós responsável pelo seu campo. Dele poderemos fazer um deserto, árido e estéril. Ou dele poderemos fazer um jardim, fecundo e pleno de vida. Aliás, até por isso, um dos símbolos mais conhecidos das Escrituras é justamente um jardim. Um jardim do qual fomos expulsos, entre aspas, porque esquecidos de cultivá-lo. Mas encontrar a palavra divina do Mestre no Evangelho, explicada pelo Espiritismo, é voltar a compreender que esse jardim nos foi dado por Deus para que, com o auxílio do divino jardineiro, sejamos nós aqueles que por ele zelam. Aqueles que tudo fazem por engrandecê-lo, por embelezá-lo, por tornarem as suas vidas como que um jardim para as vidas ao redor, repleto de perfume, frutos substanciosos, a nutrir, a inspirar outras tantas vidas. Esse é o nosso mistério, essa é a nossa tarefa. Recolher as sementes de vida do Mestre e tornar o nosso campo interior esse Éden de abundância, de verdor, de frescor. A inspirar outras vidas, dizendo a cada um destes que conosco caminham ou travam contato: essa é a destinação de cada um de nós. Uma vida que inspira, uma vida que acolhe, uma vida que esparge por onde passa o perfume do Cristo. Não por acaso Paulo também nos diz a todos nós, os que nos propomos a segui-lo: os bons cristãos ou os cristãos são o bom perfume de Cristo no mundo. Foi o que esses corações fizeram por nós. Kardec, portanto, a colher aquelas cerejas, naquela cena bucólica, singela, mas profundamente emblemática, nos demonstra o resultado de todo aquele que com o Cristo semeia. Doces frutos, nas alegrias mais simples da vida, na sensação mais prazerosa que a uma criatura é dado sentir, a consciência tranquila, edificada no dever, com a confiança e a fé no porvir. Kardec já estava nas suas últimas estações. Leon Denis apenas iniciava.
E ele soube, no curso da sua vida, nas muitas existências que ainda teve, seguir pelos passos do mestre de Lyon. Uma vida profícua, uma vida fecunda, não só pelas obras que ainda hoje nos encantam e nos inspiram, mas sobretudo pelo testemunho de sacrifício, de renúncia, de entrega a toda prova, com todas as forças do coração, a uma causa. Porque é isso que essas almas nos ensinam. A fidelidade a um projeto, numa visão, numa compreensão de mundo que se expande para muito além de uma existência. Recordo-me aqui da fala do Espírito Erasto a Kardec, que está registrada em o livro Obras Póstumas, quando Kardec trabalhava em O Evangelho segundo o Espiritismo. Em determinado momento, Erasto assim se volta ao mestre, dizendo: adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua em vida a obra a que juramos, diante do Espírito que te ama e a quem venero, consagrar as nossas forças e as nossas existências até que se achasse cumprida. Saúdo-te. Vejamos a grandeza disso. As nossas forças e as nossas existências a essa obra que juramos diante do Espírito que te ama e a quem venero, consagrar-nos até que se ache concluída. Já disse um grande gênio da humanidade que se ele pôde ver mais longe é porque estava sobre os ombros de gigantes. E nós, na doutrina espírita, meus amigos, estamos sobre os ombros de gigantes. Gigantes do cristianismo, gigantes do espiritismo, homens e mulheres que nos ensinaram que a passagem por esse mundo, embora efêmera, deve ser aproveitada em cada detalhe, em cada átimo de segundo, consagrando-nos a essas realizações que perduram para além desse fluxo e refluxo da vida material. É a sementeira do Espírito que permanece. Vida eterna que se expande na espiral da ascensão. E em falando de Leon Denis, em estando aqui num Congresso Espírita Mundial, não podemos deixar de nos recordar daquele evento que completa neste ano os seus 100 anos. Quando este coração, outrora aquele jovem de 21 anos, inspirado por Kardec, ali já octogenário quase, presidia o Congresso na sua edição de 1925. E aqui permitam-nos ler um trechinho do seu discurso de abertura, naquela reunião inovidável para todos nós espíritas. Conta ele que foi afastado de sua aposentadoria pelo chamado de tantos e tantos corações que queriam contar com aquela voz da experiência, aquele que havia visto tanto das lutas em prol do espiritismo, aquele que havia feito tanto como justo apóstolo que foi e que é reconhecido como tal. E ele diz que então, no congresso, muitos perguntavam a ele: o que é o espiritismo, Leon Denis? Como podemos defini-lo? É ele uma doutrina? É ele uma filosofia? É ele uma ciência? É ele uma religião? Ao que ele então diria: o espiritismo é mais do que isso. Deixe-me explicar. Em sua evolução ao longo dos séculos, o homem acreditava ter definidas fronteiras entre os diferentes domínios do pensamento. Ele compilou-as em divisórias estanques, criou os compartimentos. Em um ele colocou a ciência, em outro a filosofia, em outro as religiões. E tudo se contradizendo, se combatendo, e desses conflitos resulta um estado de confusão, de incerteza que é a causa da maioria dos males da humanidade. Ora, o Espiritismo, longe de se confinar nestes moldes antigos, nesses compartimentos estreitos onde o pensamento se estiola e se enfraquece,
ele acaba por transbordar por todos os lados. O Espiritismo fez um esforço não para destruir, mas para ampliar, expandir, para arrebatar o espírito humano das rotinas do passado e fazer subir para estágios superiores do conhecimento, através de uma compreensão, uma concepção mais ampla, mais completa da vida universal. Para uma síntese em que possamos unir e misturar um dia todas as formas de pensamento e ciência. O Espiritismo não é outra coisa senão o estudo da vida em sua realidade, na sua plenitude. A vida em suas duas formas alternantes, visível e invisível. A lei circular. Existem ainda poucos homens e até mesmo estudiosos que conhecem a vida invisível e que tenham compreendido suas leis. No entanto, esta vida nos domina, nos envolve, nos enlaça. Saímos dos nossos nascimentos e mergulhamos de volta para a morte, e poderíamos acrescentar, e vice-versa. A vida invisível é ilimitada no tempo e no espaço, é pré-existente e sobrevive a tudo, ao passo que a vida terrestre é apenas uma forma passageira de existência, fugaz como a sombra de um instante. A vida invisível é a base das forças, dos poderes que animam o cosmos, é o mundo das causas, das forças e das leis. Sem a conhecer, nenhum homem, nenhum cientista jamais poderá resolver o enigma do universo. É o que ele tentava nos dizer na sua obra, O Grande Enigma. É o que ele diz aqui em um de seus últimos discursos, antes de dar continuidade a esse circuito da vida, retornando ao mundo espiritual. Na certeza de que aquilo que aqui se semeia, lá se colhe, amanhã se colhe, onde estivermos. Na certeza de que para cá retornaremos quantas vezes se nos fizerem necessárias, mas na certeza, sobretudo, de que semeando, haveremos de colher. E principalmente, semeando com Cristo, a colheita há de ser farta, doce e abundante. Pois bem, meus amigos, é sobre os ombros desses gigantes que nós nos encontramos. Um dia por aqui passaram, aqui tiveram as suas primaveras, seus verões, seus outonos, seus invernos, mas legaram-nos o resultado de sua sementeira profícua e abundante. Agora nós aqui estamos, e a nós cabe realizar que existe em nosso coração a chama que os impulsionava, o mesmo espírito de entrega, de devotamento, de fidelidade, dedicação a essa causa, que transborda para muito além dos nossos tão limitados sentidos. Kardec, Denis e outros tantos, Amélie, prosseguem, tão vivos, tão ativos como nunca, a nos convidar, meus amigos, minhas amigas, vamos semear. Vamos semear para colher. Vamos semear para colher e evoluir. Deixando os círculos viciosos em que por séculos temos estado presos, para enfim adentrarmos os círculos virtuosos, na grande espiral de ascensão que um dia há de nos levar aos altiplanos da espiritualidade, onde todos reunidos, junto a esses gigantes, poderemos nos abraçar e entoar os nossos cânticos de alegria e gratidão, por termos tido a honra de no mundo algo fazer por espalhar a boa nova do Cristo, a mensagem divina, a grande mensagem de Deus para a humanidade. Que Denis, que Kardec, que Amélie e outros tantos que vieram depois possam nos inspirar. Que sejamos para Kardec a alegria que ele pôde ter ao ver por onde passava espíritas de coração, que nas suas próprias palavras são a honra da doutrina, porque a fazem estimada, respeitada, reverenciada em suas próprias vidas. A todos,
uma feliz sementeira e, sobretudo, uma abundante colheita. Muita luz e muita paz.